Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Estimados diáconos, queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra neste domingo o 17º domingo do tempo comum, e nós ouvimos pelo terceiro domingo seguido um trecho do capítulo 13º do Evangelho de São Mateus, onde Jesus vai colocando as parábolas comparativas, explicativas acerca do reino dos céus. Ouvimos primeiro a parábola do semeador, depois a parábola do joio e do trigo, e hoje então essas duas pequenas parábolas onde Jesus compara o reino dos céus, ora com um tesouro escondido no campo, ora com uma pérola de grande valor encontrada por um homem. E nesse sentido, então, nosso Senhor, embora este evangelho seja muito breve, são apenas 3 versículos, nos traz a oportunidade de um mergulho profundo naquilo que nosso Senhor tem a nos dizer sobre o valor do reino dos céus e realmente o quanto vale a pena estarmos dispostos a fazer tudo aquilo que é possível para alcançar, para, eu não vou dizer adquirir, mas na verdade para pertencer a este reino. Vamos olhar alguns pontos que este evangelho vai nos trazendo. O primeiro, olhando para as duas comparações. O reino dos céus é um tesouro, o reino dos céus é como uma pérola de grande valor. Quando nós falamos em tesouro, o que logo vem à nossa mente, à nossa lembrança? O tesouro geralmente é um acúmulo de vários bens. Então quando a gente pensa em tesouro, a gente lembra talvez de algum filme, alguma coisa que a gente assistiu, e geralmente um tesouro é uma caixa, um baú, uma sala cheia de metais, pedras e demais peças valiosas. Isso é um tesouro. Então, a característica que nosso Senhor ressalta aqui é da abundância do reino dos céus, né? O reino dos céus é de fato como um tesouro, é algo abundante, é algo assim que se derrama na sua riqueza, no seu valor. E vamos, claro, deixar bem esclarecido isso, e quando nós falamos de riqueza, não a riqueza no sentido material, mas a riqueza no sentido espiritual. A pérola, pelo contrário, não é uma abundância, é apenas uma peça, mas a sua beleza é tal que ela tem um valor também muito grande. Então, uma segunda característica do reino dos céus é a beleza. Também não a beleza como a estética que nós estamos acostumados, né? De dizer isso é bonito ou aquilo não é bonito, mas uma beleza que está acima, uma beleza que realmente encanta e enche a alma de qualquer um. Então nós vemos em primeiro lugar essas duas características. Há uma beleza que é única neste reino dos céus e há uma abundância. Vamos voltar 2 domingos atrás, quando nós ouvíamos a parábola do semeador, e eu dizia, olha, o reino dos céus, ele é dado em abundância. O semeador, ele sai semeando de tal maneira que caem sementes em todos os tipos de solo. Isso significa a abundância do reino. Nosso Senhor, ele é de fato muito generoso, ele é muito pródigo. O reino de Deus, ele é algo que, na verdade, não é em nada limitado, mas é algo generoso, é algo que realmente se derrama sobre nós. Outras duas características que essas comparações usadas pelo Senhor nos trazem é o modo como essas realidades se apresentam. Quando Jesus fala do reino dos céus como um tesouro, ele dá a entender que alguém por acaso encontrou. Então, não foi algo que ele estava devidamente talvez procurando, mas
se apresentou, foi como que um acaso, se apresentou a ele. Então esta é de fato uma característica, eu diria a primeira característica neste sentido do reino dos céus, porque ele nos é dado como um dom. É Deus quem nos concede isso, na medida dele, né? Eu falei, o tesouro pode ser uma caixa, um baú, ou pode ser uma sala inteira, na medida e no jeito dele, é ele quem nos dá. Nós jamais podemos pensar que nós temos somente pelos nossos méritos, somente pelas nossas forças, a possibilidade de encontrar e de alcançar e de fazer parte desse reino. Nós só o podemos porque em primeiro lugar o Senhor nos dá Ele nos concede esta graça. Porém, quando nós olhamos para a segunda característica, olhando para a pérola, nós vemos que Jesus falou que um homem que procura, ele é um comprador e ele procura pérolas preciosas. Então, aqui já vem um sentido um pouco contrário. Não é alguém que simplesmente topou em algum momento, como acontece com o tesouro, mas é alguém que está procurando. Isso mostra o outro lado. Bem, o reino dos céus é um dom, é nos dado por Deus, mas o Senhor espera que nós também o procuremos, que nós busquemos este reino. Então, não achar que, quando a gente fala do reino, a gente fala da vida em Deus aqui e muito mais da vida eterna. Então, não pensar que a vida em Deus, a vida eterna, ela vai ser nos dada enquanto nós ficamos belamente sentados no sofá da nossa sala. Então, algumas pessoas pensam que, não, Deus tem que me alcançar tudo na mão, como se Ele fosse um mordomo que fizesse tudo para mim. Ele vai abrir a porta, Ele vai estender a minha cama, Ele vai fazer tudo para mim. Não, o reino dos céus, Ele exige também da nossa parte um empenho, um esforço. Eu recordo de um outro trecho do Evangelho, onde Jesus fala que o reino dos céus, ele será arrebatado, ele será tomado por aqueles que são violentos. Não é a violência como nós estamos acostumados. Violentos são aqueles que realmente buscam, com intensidade, com verdadeiro desejo, que não desistem diante da primeira derrota, da segunda derrota, da terceira derrota. Não tem como não lembrar aquilo que diz Santa Teresa de Ávila. Na vida espiritual é preciso ter uma determinada determinação. Ou seja, é preciso ter assim um verdadeiro afinco, uma verdadeira entrega, uma busca realmente incessante deste reino, que no fim nos será dado como um dom por parte de Deus. Agora, encontrado este reino, seja ele, se ele nos é apresentado como este tesouro que Deus nos dá assim, ou se for de fato encontrado pela nossa busca como o da pérola, é preciso que nós estejamos dispostos a de fato pertencer a este reino, a adquirir este reino. E olha o modo como Jesus descreve a atitude do homem que encontrou o tesouro escondido no campo. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Prestemos atenção a essa expressão, cheio de alegria. Aqui, meus irmãos e irmãs, talvez está uma palavra que nos ofereça um instrumento para medir em nós se nós de fato estamos desejosos de encontrar e de pertencer ao reino dos céus. Por quê? Porque sempre que nós nos inclinarmos, que nós buscarmos este reino dos céus, possivelmente vai ser necessário que nós abramos mão de algo, que nós tenhamos essa atitude que teve o homem, vendeu todos os seus bens para adquirir aquele campo.
E eu reforço, não se trata dos bens, mas se trata das atitudes, das ideias, das escolhas. Para ter em mãos este tesouro que é o reino dos céus, o Senhor nos pedirá que nós abramos mão de muitas coisas, de muitas ideias, de muitos projetos, de muitos desejos, de muitas vontades, talvez até de algumas coisas como objetos, ou de pessoas, de realidades, enfim, muitas são as coisas as quais talvez nós tenhamos que aprender a abrir mão, a vender, né, deixar para trás para poder adquirir este tesouro que é o reino dos céus. E aí é que nós vamos medir se nós realmente queremos o reino dos céus. Porque geralmente as pessoas, algumas vezes, né, qual é a nossa atitude diante de um pedido que Deus nos faz? Ah, mas poxa vida, mas eu vou ter que abrir mão disso, mas por que eu não posso fazer aquele outro ao mesmo tempo que eu estou seguindo Jesus? Mas por que eu não posso querer tal coisa? E ficamos ali murmurando, reclamando. Ué, o Evangelho nos diz, cheio de alegria, ele foi, vendeu todos os seus bens para comprar aquele campo. Então, meus irmãos e irmãs, talvez o que nós precisemos é perceber o verdadeiro valor deste tesouro que é o reino dos céus. Eu vou colocar aqui de maneira muito simples uma comparação. Imagine que você vai iniciar uma espécie de uma viagem, né, um passeio, no qual você não está levando nenhum tipo de dinheiro, nada de valor, você apenas pega uma balinha, né, uma bala custa o que hoje? 5 centavos, coloca no seu bolso, é uma viagem grande, né, no meio dessa viagem começa a bater aquele vazio interior, né, nessa região do abdômen, uma fome, né, e você pensa, então, será que eu vou comer essa minha bala? De repente alguém aparece, né, te encontra e diz o seguinte: olha, eu sei que você está cansado, está com sede, está com fome, você tem um bom trecho ainda para andar, e eu quero te fazer um convite. Aqui tem uma sala, né, a sala está com a porta fechada, obviamente, tem uma sala de jantar. Nesta sala tem uma mesa enorme, de 12 por 6, repleta de todos os tipos de iguarias, né? Vamos pensar, o Brasil é um país multicultural, a gente tem comida típica do norte ao sul, do leste ao oeste, então tem comida para todos os tipos de gosto, e você pode comer com abundância, porque assim que for consumido daquela vasilha, vai ser reposta, e não terá fim, nunca terá fim esse banquete. Então você é convidado, está aqui atrás dessa porta, mas para você poder entrar, você precisa me dar essa balinha que você tem no seu bolso. Você não viu a sala, você não viu a mesa, você precisa acreditar naquele que está te fazendo essa proposta. O que acontece muitas vezes é que a gente está tão preso em nós, nas nossas ideias e nas nossas coisas, que a gente duvida que há uma sala, um banquete, e ficamos presos na nossa balinha. Este que nos convida é Deus. Ele nos convida a um banquete que é eterno. Na comparação que o padre usou, a sala está fechada, mas onde ele realmente oferece o banquete, está diante dos nossos olhos. Não é uma mesa tão grande, mas é uma mesa com fartura. É o altar, é a Eucaristia. Ele nos oferece todos os dias a possibilidade de participar deste banquete. Só que pode ser que nós estejamos tão enraizados num estilo de vida, em algumas escolhas, em algumas vontades, que nós tenhamos uma certa resistência a abrir mão disso para poder participar deste banquete. Possivelmente o que muitas vezes nos falta é sabedoria para discernir as coisas. E aqui é que entra a primeira leitura de hoje. Deus aparece em sonho a Salomão, filho do rei Davi,
que estava agora assumindo o trono do seu pai, e o Senhor concede a Davi um pedido: pode me pedir o que você quiser, que eu te darei. E vejamos, olha como é sensata a resposta de Salomão: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. É interessante, né, que ele usa justamente a faixa etária da adolescência, que é, convenhamos, uma faixa etária difícil, né? Todos nós, ou as crianças vão passar, ou quem já é jovem e adulto, passou e sabe que é uma fase difícil. É o tal do nariz empinado: eu sei de tudo, eu não preciso de nada, porque eu estou certo, porque e geralmente não sabe de nada, está errado, vai dar com a cara na parede, né, e aí vai aprender, né? Geralmente, essas são as características desta fase difícil, mas que serve para a gente crescer e amadurecer. E olha a atitude do rei Salomão. Ele reconhece: olha, eu não tenho condições de governar esse grande povo. E ao invés de pedir uma vida longa, ao invés de pedir muita riqueza, ao invés de pedir a vitória sobre os inimigos, o que ele pede: Senhor, me concede sabedoria para que eu possa governar o teu povo. Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor para pedir a Ele algo que até é justo, até é bom, mas nós queremos as coisas prontas, dadas como um passe de mágica, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? Por exemplo, como se alguém diz assim: olha, eu sou muito impaciente, eu peço a Deus que Ele me dê paciência. Aí só falta eu perguntar: mas vem cá, você acha que você vai lá diante de Jesus, Jesus me dá paciência, aí você vai para casa e no outro dia vai bater o Sedex na tua porta entregando uma caixinha com uma poção mágica e você vai se tornar a pessoa mais paciente do mundo? É claro que não. Deus vai te mandar ocasiões que vão ser a oportunidade de você exercer a paciência. E assim como eu falei da paciência, qualquer outra virtude que você precise adquirir, ou seja, qualquer outra dificuldade, defeito, pecado constante que você tenha e que você quer mudar na sua vida, entenda que o Senhor, Ele não vai virar uma chavezinha em você e pronto, você vai ser uma pessoa virtuosa naquele sentido. Deus vai te dar a ocasião para exercitar a virtude em relação àquela situação. O que nós precisamos talvez, eu não estou dizendo que a gente não deve pedir a Deus as virtudes, a gente deve pedir, né, todas as virtudes, com largueza, mas eu diria que na ponta de lança, no primeiro pedido, ou mesmo que seja depois, a gente precisa pedir: Senhor, me dê sabedoria para saber aproveitar as ocasiões que o Senhor irá me dar e que eu possa assim exercer esta virtude que eu estou te pedindo. O que Salomão pediu foi o quê? A sabedoria para exercer a virtude de ser um bom rei, de ser um bom governante. E com isso, ele teve longa vida, ele teve vitória sobre os inimigos, ele teve um tesouro inestimável. Foi Salomão que construiu o templo. O templo era todo folhado a ouro, gente. Há uma outra passagem que fala, né, que a rainha de Sabá, a rainha do Egito, veio visitar e ela ficou impressionada com a imensidão do tesouro de Salomão. Então, o que dá o tom é a sabedoria, porque por outro lado, riqueza sem sabedoria é desperdício,
é um modo de jogar a vida fora. Uma vida longa sem sabedoria é uma vida sem sentido. A vitória, ou sobre os inimigos, ou sobre realidades sem sabedoria, rapidamente se transforma numa derrota, porque também não tem sentido. O que dá o sentido é a sabedoria para sabermos usar de maneira adequada aquilo que Deus está nos concedendo em suas virtudes, em seus dons, em seu reino. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor que nos conceda a graça de termos sabedoria, para que à medida em que ou encontrarmos este tesouro, saibamos nós com alegria deixar tudo o que é necessário para adquirir e pertencer a este reino. Peçamos ao Senhor sabedoria, para que ao encontrar aquela pérola, aquilo que nós realmente almejamos e desejamos na nossa vida espiritual, que também tenhamos esta coragem, esta audácia de deixar para trás tudo mais que for necessário e assim poder ter esta pérola que é o reino dos céus, que é a vida eterna.